Olá, boa noite a todos, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora e hoje vou estar com vocês nesse webinar, falando um pouquinho sobre o nosso programa de candidatura e tirando dúvidas de vocês ao longo dessa nossa conversa. Tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos o Q&A e o chat aberto para vocês colocarem dúvidas, questões, e ao final da apresentação eu vou entrar no chat para tentar responder a todas as perguntas possíveis. Tá? Bem, para quem está chegando aqui na primeira vez, né, no nosso evento, o primeiro ponto que a gente gosta de compartilhar com os alunos e pais é a possibilidade de vocês realizarem uma análise de perfil, que é uma forma que nós organizamos algumas informações e assim conseguimos fazer um diagnóstico para o aluno, para a família, sobre o potencial de estar fora ou não. Então, quem ainda não conhece, é só entrar no link, como vocês podem ver aqui, o bit.ly/análise de perfil DPF, ou no QR Code, e por lá vocês preenchem as informações iniciais e em um dia nós conseguimos fazer uma devolutiva para a família dizendo se o aluno tem ou não potencial para estudar fora. Ainda falando, antes da gente começar no nosso assunto, trazendo já alguns dos próximos eventos que vão acontecer. No dia 25, nós teremos uma entrevista com a Leia, sobre o primeiro semestre dela na Universidade Wake Forest, uma faculdade super bem ranqueada nos Estados Unidos. Então, ela está numa faculdade que está no top 30 dos Estados Unidos. Teremos também uma apresentação no dia 27, falando sobre os mentores de preparação, para vocês conhecerem um pouquinho mais os mentores que trabalham com os alunos que estão no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, quem eles são, as experiências que eles têm e como que eles trabalham no desenvolvimento dos nossos alunos. E no dia 1º de fevereiro teremos um webinar sobre provas internacionais, né? O SAT, o ACT, a TOEFL, prova do IELTS, vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo a estrutura dessas provas. Então, só acompanhar o nosso calendário de eventos e se inscreverem no nosso site para receberem o convite. Hoje, o nosso webinar ele tem como foco o tema sobre o programa de candidatura, que é a fase executiva do processo de aplicação dos nossos alunos, que se dá principalmente no 3º ano do ensino médio, ou para aqueles alunos que já terminaram o ensino médio e aí realizam uma candidatura conosco também. Tá? Então, a agenda de hoje, nós vamos falar sobre a Daqui para Fora, rapidamente, para quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho da nossa história. Depois entraremos no processo seletivo, já que é um ponto importante de entender primeiro como que se dá uma avaliação no exterior. Depois vamos falar sobre o programa de candidatura mais a fundo e depois um pouquinho sobre investimentos, bolsas e deixando perguntas e respostas no final. A ideia aqui é que eu fale durante uns 40 minutos, 35 minutos no máximo, e no final deixe aí uns 10, 15 minutos para perguntas e respostas. A gente terminar tudo até no máximo 8 horas. Então, falando um pouquinho sobre quem é a Daqui para Fora, quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto, já enviamos mais de 3.000 alunos para o exterior, totalizando mais de 25.000 applications enviadas, mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são as faculdades consideradas as mais seletivas do mundo, e relacionamento com diversos admission officers de universidades, trazendo sempre atualizações de admissão para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 60 profissionais, onde mais de 40 são formados no exterior. Então, é uma equipe não só com uma bagagem profissional grande, mas também com a vivência de ter feito uma faculdade no exterior. Cada aluno que entra no programa conosco tem a sua própria equipe acadêmica, composta por uma equipe de 4 mentores. Tá? Falando um pouco da atuação, hoje a Daqui para Fora trabalha com 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia.
Aqui são algumas das universidades que tivemos aprovações nos últimos anos e também para frisar a todos que a Daqui para Fora trabalha com todas as universidades desses 6 países. Então, literalmente, o nosso papel é colocar e orientar os estudantes para as melhores faculdades possíveis no exterior. De uma forma bem macro, o trabalho começa a partir do 9º ano. Muitos alunos começam o trabalho nessa fase que a gente chama de preparação, seja no 9º, ou 1º, ou 2º ano do ensino médio. Em breve teremos um webinar também sobre o programa de preparação, entrando mais a fundo. E a fase da candidatura, que é o que a gente vai conversar mais a fundo hoje, que é a fase do 3º ano, ou o ano seguinte ao término do ensino médio, onde esses alunos estão se candidatando, de fato, para as universidades. E aqui vocês vão conhecer um pouquinho como se dá essas etapas do trabalho conosco. E também, ao longo dos 4 anos, enquanto o aluno daqui para fora estiver na faculdade no exterior, nós temos um departamento de apoio e suporte para o que esse estudante precisar. Então, é algo também que a gente prioriza, continuando o relacionamento com as famílias e alunos, dando suporte ao longo de toda a graduação. Um dos principais pontos que a gente vai falar hoje, que é justamente um ponto principal na fase da candidatura, é a parte de seleção e definição das faculdades que cada estudante vai se candidatar. Essa é uma fase crucial para o sucesso do projeto na candidatura, no processo de aplicação e candidatura no exterior. Então, a gente vai abordar esse aspecto mais a fundo durante toda a conversa hoje. Antes, então, da gente começar o programa de candidatura em si, como se dá o nosso trabalho, é importante nós, primeiro, alinharmos o processo seletivo, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a forma que as universidades no exterior avaliam os alunos. Então, aqui nós trouxemos os principais pontos, na verdade, todos os pontos que são avaliados pelas universidades. Quais são eles? Primeiro, o histórico escolar, o histórico que é avaliado desde o 9º até o final do ensino médio, até o 3º ano do ensino médio. O ranking desse estudante na turma, no 3º ano, também é considerado. O perfil do colégio também é considerado para que a análise da nota esteja de acordo com o rigor acadêmico em que esse aluno se encontra. Então, esse também é um aspecto que é considerado no processo seletivo, e aqui, inclusive, dentro daqui para fora, nós temos um departamento de escolas que cuida e lida, dando suporte com as escolas parceiras em como que cada escola ajuda e orienta os seus alunos no processo seletivo para o exterior. Então, de uma forma geral, o histórico escolar e a média desse aluno é considerado no processo. Além disso, tem as provas do SAT ou ACT, prioritariamente são voltadas para os Estados Unidos e algumas faculdades no Canadá. São provas de inglês e matemática. O ACT, além do inglês e matemática, também tem uma seção de ciências. E todos os nossos alunos, dentro da nossa consultoria, têm um curso preparatório de SAT e ACT, onde eles se preparam conosco e realizam essas provas dentro do programa. Tá? Em geral, os alunos realizam a prova em 2 ou até 3 tentativas. Além disso, tem as provas de proficiência de inglês, que são as provas do TOEFL ou do IELTS. Existem outras provas também, como o Duolingo e outras formas de provar sua proficiência, mas nem toda faculdade tem uma variedade grande. Então, por isso que nós sempre orientamos os alunos a realizarem ou o TOEFL ou o IELTS, que aí sim, essas 2 provas, elas são válidas e aceitas pelas universidades no exterior. Então, aqui você não teria erro nenhum em usar a pontuação dessas provas. Essas provas são feitas ao longo do 3º ano, tem várias datas que o aluno pode realizar, pode repetir, inclusive, essa prova, se necessário, para chegar na maior pontuação ou na melhor pontuação possível. Muito comum os alunos realizarem a prova aí em 1 ou até 2 tentativas. Tá? Então, academicamente, são esses 3 principais pontos avaliados pelas universidades, os históricos e o seu contexto acadêmico, as notas do SAT ou ACT e a prova de proficiência, seja a prova do TOEFL,
ou a prova do IELTS. Entrando na parte mais pessoal do processo seletivo, existem as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola. Essas cartas são solicitadas no 3º ano, no ano da candidatura. As atividades extracurriculares, os projetos, trabalhos voluntários, Olimpíadas acadêmicas, todo o engajamento que o aluno teve ao longo do ensino médio é considerado também. As redações de apresentação para as universidades. Nesse aspecto, cada estudante vai construir suas redações junto com o mentor de redação dentro do nosso programa. Então, são textos que são elaborados ao longo do ano da candidatura. É uma forma que a faculdade tem de conhecer o estudante. Então, são temas extremamente pessoais, são temas trabalhados e construídos junto com o mentor ao longo de toda a fase da candidatura, ou seja, ao longo do 3º ano do ensino médio. Aqui alguns temas que já ocorreram em algumas candidaturas, em algumas faculdades. Então, como vocês podem ver aqui, são temas extremamente pessoais. E, por último, as entrevistas via online com os representantes das universidades. E, nesse aspecto, o aluno sendo exigido essa entrevista, nós preparamos e orientamos os nossos alunos também. Tá? Então, do ponto de vista pessoal, o processo seletivo tem esses fatores que são avaliados junto com os fatores acadêmicos que a gente acabou de falar. Então, num contexto geral, é a soma de todos esses fatores acadêmicos com os pessoais que se constitui-se uma candidatura, uma aplicação para o exterior. E exatamente voltado nesse aspecto, em todas as partes de uma candidatura, que se dá o nosso programa de candidatura na Daqui para Fora. O nosso maior objetivo é, primeiro, tornar o aluno o melhor candidato possível para cada universidade. E, segundo, ter certeza que as applications, as candidaturas sendo enviadas, são as melhores possíveis, dentro dos prazos, sem nenhum erro, para que esse aluno seja avaliado corretamente. Nós já fazemos isso há 20 anos, temos toda uma metodologia de processo. Então, para cada fase do trabalho, o aluno tem um mentor específico que o acompanha. No final, o objetivo é que essa narrativa de candidatura seja coerente com o perfil e com o estudante. E assim as faculdades possam avaliar da melhor forma possível o candidato e assim o aluno ter mais chances de admissão. Então, como é que se dá na prática o trabalho conosco? Como vocês podem ver aqui, existem alguns profissionais com quem o aluno conversa durante toda a fase da candidatura. O aluno ele vai ter 4 mentores, como a gente havia mencionado. Um estrategista, um orientador de redação, a professora de SAT e uma orientadora de application. Essa equipe é uma equipe full-time Daqui para Fora, ou seja, é uma equipe que ela só se dedica ao processo de candidatura dos nossos alunos, com uma vasta experiência e bagagem de resultados Daqui para Fora, onde isso traz uma segurança e uma assertividade grande em cada faculdade que está sendo recomendada para cada aluno. E os alunos, durante todo o processo de candidatura, têm um atendimento ilimitado, sejam reuniões, revisões de redações, conversas com os mentores. Não existe nenhum tipo de limitação de horas ou encontros com a equipe. Então, é um trabalho contínuo e com formato individualizado para cada estudante. Além disso, todo o nosso conhecimento e cuidado com os alunos, entendendo que muitos deles estão passando pelo final do ensino médio, alguns, inclusive, fazendo vestibular do Brasil também, é algo que a gente traz muito na nossa bagagem para que esses alunos tenham uma confiança e uma segurança de fazer um projeto como esse junto com os vestibulares do Brasil, se esse aluno quiser também. Então, trazendo aqui uma ilustração de uma aluna nossa, a Alessandra, que foi aprovada em Stanford em 2020, a equipe dos 3 mentores e a Karine Dombi, que foi a professora de SAT, com quem ela trabalhou ao longo da jornada. O estrategista, o Rafa, por exemplo, um dos nossos estrategistas com muita bagagem, já teve alunos aprovados em mais de
né, centenas de universidades, já trabalhou com mais de 300 alunos, já teve admissões nas faculdades mais seletivas, como Stanford, Columbia, Yale, Duke, entre outras. O Jamal, que é um americano, inclusive, que está no nosso time de redação, é um dos nossos orientadores de redação, trabalha com os alunos nos textos, foi, inclusive, Admission Officer da WashU, que é uma faculdade que está entre as 20 melhores dos Estados Unidos, também já teve aprovações nas faculdades mais seletivas. E aqui o exemplo da nossa orientadora de application, a Thalita, que já trabalhou com centenas de alunos, e aí com muita bagagem em todas as plataformas, formulários, prazos e os documentos necessários na fase de aplicação. Então, entrando um pouco mais nas específicas do que cada um desses mentores realiza e trabalha com o estudante ao longo da jornada da candidatura, o primeiro mentor é sempre o estrategista, que é o responsável por todo um planejamento, cronograma, metas e prioridades que esse aluno faz ao longo da jornada conosco. É o gestor de todo o projeto de candidatura, a pessoa central com quem o aluno conversa e se reporta durante todo o processo. E é quem acompanha todo o progresso do estudante. Então, é o estrategista o responsável por todo o projeto de candidatura em todas as fases que o aluno estiver conosco, desde a entrada na candidatura até o envio das suas applications e o embarque previsto ao ano seguinte. O estrategista também é o responsável por criar o planejamento e metas de notas e das provas. Então, dentro do programa, o aluno tem o curso preparatório da Karine Dombe. Então, junto com o estrategista, define-se quando que esse aluno precisa fazer a primeira prova, ou a segunda, ou a terceira prova. E no programa da Karine, de preparação para o SAT, é um curso online que esse aluno vai ter acesso no início da candidatura, com exercícios simulados, cria-se um cronograma de estudo de acordo com a meta de nota e de a primeira prova a ser realizada. Existem as interações com a própria Karine uma vez por semana. Então, todos os nossos alunos que estão na candidatura conosco têm todo o suporte, um curso super completo para se prepararem tanto para o SAT quanto para o ACT. Alguns resultados mais relevantes da nossa última turma de 2021, agora para embarcar em 2022, tivemos 46 alunos com mais de 1.500 no SAT, 11 alunos com mais de 33. E, em média, os alunos evoluíram da primeira para a segunda tentativa de prova, aproximadamente 24%, 25% da sua pontuação ao terminarem o curso da Karine. Então, a gente vem acompanhando uma evolução muito boa dos nossos alunos, aqueles que se prepararam e se dedicaram dentro do curso da Karine. Além disso, o estrategista vai ser responsável também não só por esse planejamento de provas, acompanhamento dos resultados, mas também responsável por analisar, pesquisar e selecionar as universidades para cada estudante. Então, é o estrategista o responsável por ter certeza que cada estudante vai aplicar para as melhores faculdades possíveis, de acordo com o seu potencial acadêmico, com as suas preferências pessoais e também de acordo com o orçamento anual planejado pela família. Esse é um ponto bem importante que nós avaliamos de acordo com a nossa base de dados dada aqui para fora. Então, na fase de seleção de faculdades e recomendações, um dos instrumentos que o estrategista utiliza nas recomendações de faculdades para cada aluno é a base de resultados dos alunos daqui para fora que já se candidataram. Então, com isso, nós conseguimos fazer uma correlação do perfil de cada aluno com todos os outros alunos que já aplicaram naquela faculdade ou que o aluno pretende aplicar também. Então, aqui um exemplo de duas faculdades, né, com alguns alunos. É claro que a gente não conseguiu colocar todos os resultados, mas é só para ilustrar para vocês. Já tivemos dezenas de alunos, por exemplo, que aplicaram para a UBC, uma das principais faculdades do Canadá. E ali nós temos diversos perfis de alunos, aprovações, não aprovações e aprovações com bolsa. Então, ao ter esse histórico de resultados de um lado, dentro da base de dados daqui para fora,
Do outro lado, cada estrategista analisa o perfil do seu aluno, da sua aluna. E assim, essas duas informações servem para que, ao cruzar os dados de alunos e resultados anteriores, o estrategista consiga definir quais são as chances de admissão que cada estudante tem para cada faculdade recomendada. Assim, todo tenista orienta o estudante para que, no final, a lista de faculdades a ser finalizada tenham faculdades em 3 categorias, como vocês podem ver aqui. Faculdades competitivas, alvos e seguras, de acordo com o perfil e potencial de cada aluno. Ou seja, é uma lista super individualizada e feita para cada aluno, de acordo com as suas chances de admissão. Então, esse cálculo aproximado que nós conseguimos fazer é baseado na comparação dos resultados anteriores daqui para fora, dos alunos daqui para fora, em comparação ao perfil do estudante que estiver no programa de candidatura conosco. Ou seja, é um processo muito assertivo para definirmos para cada estudante qual é a melhor lista de faculdades para cada um. Outro aspecto também que é considerado no processo de pesquisa e seleção é a parte financeira. Afinal de contas, existem diversos orçamentos e realidades financeiras de cada família. E aqui o nosso trabalho é entender com cada família qual é o norte financeiro definido para que essas faculdades recomendadas também estejam dentro de um orçamento anual previsto. Dentro desses ranges de valores, como vocês podem ver, nós já estamos incluindo o custo básico de vida também do aluno. Ou seja, aqui nós incluímos o custo da anuidade junto com o custo de moradia e a alimentação dentro do campus universitário. Quando se é considerado se houver ou existir uma necessidade de bolsa no trabalho de pesquisa e recomendações de universidades, é algo que também o estrategista considera quando for recomendar a faculdade para cada aluno. Ou seja, a partir do norte ou do teto que a família estipular de orçamento, se houver faculdades que estiverem fora desse orçamento e não tiverem bolsas acadêmicas, essas já ficarão de fora. Agora, aquelas que tiverem bolsa, mesmo estiverem fora do orçamento da família, se considera aquela faculdade ainda, contanto que a bolsa seja do tamanho suficiente para o teto da família e que o estudante tenha os requisitos necessários para aplicação para a bolsa. Então, é um aspecto que nós consideramos também na fase de seleção e recomendação de acordo com o perfil do estudante e se esse aluno vai se qualificar ou vai estar apto à aplicação para a bolsa, se necessário, na admissão de certas universidades. Alguns dos resultados da turma de 2021, como vocês podem ver, 71% dos nossos alunos da nossa última turma que se candidatou obteve algum tipo de bolsa. Média foi de 46% na anuidade da faculdade e só em 2021 nós conseguimos totalizar mais de 76 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Olhando um pouco mais na distribuição dessas bolsas que foram dadas, desde bolsas de até $10 mil ao ano, bolsas de 20 mil até 50, e inclusive faculdades que ofereceram bolsas de mais de $50 mil ao ano. Aqui alguns nomes, como vocês podem ver, e alguns resultados, e aí essa análise da turma nossa de 2021 que se candidatou. Trazendo aqui alguns exemplos dos nossos alunos da turma de 2021 e as bolsas que eles obtiveram também, para ilustrar resultados dos alunos daqui para fora, e também bolsas por mérito acadêmico. Alguns outros resultados da nossa turma também de 2020 e alunos que obtiveram bolsas que cobriram tanto 100% dos custos quanto bolsas parciais. Então, dentro desse aspecto financeiro, é um ponto que cada aluno, com o seu estrategista, vai definir, a família vai definir o teto de orçamento ou o norte que pode ser trabalhado para que nessas recomendações de faculdades e necessidade de bolsa, isso seja considerado ou não no trabalho de pesquisa. Além disso,
o aluno também trabalha com mentor de redação ao longo da candidatura. Começa o trabalho sempre, primeiro, pelo nosso Writing Program. É um curso preparatório nosso de redação que começa a partir de março, no ano da candidatura. Então, os nossos alunos começam a trabalhar nos textos a partir de março. E assim que esses alunos têm a sua lista definida das faculdades que vão se candidatar, de fato, trabalham com o mentor de redação nos textos específicos de cada universidade. É o mentor de redação também o responsável por revisar as cartas de recomendação dos professores e coordenadores da escola. Então, todos os textos que são inseridos na application, na candidatura do estudante, é o mentor de redação quem cuida durante todo o programa de candidatura conosco. E, para finalizar, a última mentora é a mentora de application, que entra para fazer toda a parte de documentação e levantamento da operação do envio das candidaturas, das applications. Então, a partir do momento que o estudante tem a sua lista definida de quais faculdades vai, de fato, se candidatar, essa orientadora de application vai fazer o levantamento de tudo que é referente à aplicação de cada uma delas. Levantamento de prazo, de pré-requisito, os formulários, documentos, qual plataforma que a faculdade está, se tem algum prazo diferente do que está dentro do site, se o aluno for aplicar para algum curso específico, se for aplicar para alguma bolsa, se tem algum prazo diferente, algum formulário extra, aplicando para a bolsa por necessidade, o pacote do CSS Profile que vai ser exigido, Early Action, Early Decision. Então, toda a operação do envio das candidaturas é a orientadora de application quem cuida e dá todo o suporte para o aluno e para a família, para que a gente tenha certeza que toda a documentação está sendo entregue, pronta, completa, dentro do prazo exigido por cada universidade. E assim que os alunos têm os resultados em mãos das suas aprovações, essa mesma orientadora de application cuida e dá suporte no que nós chamamos de pós-admissão, que é justamente o pré-embarque do aluno, ou seja, definir para onde vai, fazer a matrícula da faculdade, ver os planos de dormitório que a faculdade oferece, plano de alimentação, seguro de saúde, as vacinas exigidas e documentos médicos, visto. Então, tudo que é referente ao começo do ano letivo do estudante, essa orientadora de application é quem cuida. E ao longo dos 4 anos, para finalizar a nossa fase da candidatura, e aí já no embarque do aluno, ao longo dos 4 anos universitários, a Daqui para Fora também dá suporte e apoio enquanto o estudante estiver na graduação no exterior. Tanto para a família, né, facilitar o pagamento das faculdades, tem uma psicóloga intercultural que dá suporte para todos os alunos e famílias Daqui para Fora. Caso o estudante queira voltar nas férias da universidade para o Brasil e ter uma experiência no mercado brasileiro, nós temos um programa de estágio também Daqui para Fora para compartilhar com os nossos alunos vagas de estágio que acontecem aqui no Brasil durante as férias de verão. Então, todos os assuntos pós-embarque dos alunos e famílias, temos uma equipe de apoio e suporte para o que precisar. Ou seja, o vínculo não termina no dia do embarque. O nosso suporte é até o último dia de faculdade. E aí, colocando de uma forma bem macro, né, como que se dá todas as etapas ao longo do programa de candidatura conosco. O trabalho começa sempre com o estrategista, a pessoa central durante toda a jornada. Começa um trabalho do Writing Program a partir de março, que são os textos básicos, junto com o curso preparatório de SAT e ACT da Karine, que os alunos têm acesso também já de imediato. E a partir do momento que o aluno define a lista, trabalha nas redações específicas e com a orientadora de application no envio das suas applications dentro dos deadlines. Resultados e monitoramento das applications se dá no início do ano seguinte à candidatura, e as definições e matrículas e pré-embarque do estudante começa a partir de maio, junho, antes do ano letivo começar em agosto, setembro do ano seguinte ao término do ensino médio. Então, aqui é uma forma bem macro de vocês entenderem como que é o nosso programa de candidatura.
Então, agora eu vou abrir para perguntas e respostas, né? Como falei, a ideia é falar sobre durante 30 a 35 minutos. De novo, trouxe aqui a análise de perfil para vocês colocarem as informações e, caso vocês queiram ter uma ideia do seu potencial e perfil de estudar no exterior. E aqui o nosso contato, dado aqui para fora, vocês podem também agendar uma reunião direto com o consultor da região de vocês para analisar e entenderem mais a fundo como que seria o trabalho para o estudante, custos e todos os aspectos do programa em si. Então, podem entrar em contato via WhatsApp ou e-mail ou ligar direto. Na verdade, o nosso escritório está ainda remoto, então a sugestão realmente é pelo WhatsApp ou e-mail para agendar uma reunião online. Tá? Então, vamos lá, vou deixar aqui a página do contato, então quem quiser é só adicionar aí um número. Vamos às perguntas, então. Quem estiver aqui pode colocar no chat ou no Q&A, sem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui do Felipe, fez um curso técnico. Tá. Felipe, em relação ao nosso horário, entendi aqui sua carga horária, né, que está com todas essas tarefas, né, que precisam ser finalizadas do seu término do ensino médio junto com o curso técnico, e a forma que nós trabalhamos é uma forma bem customizada, então não existe um horário específico. É claro que os mentores vão trabalhar de preferência no horário comercial, mas quando tiver que fazer algum tipo de ajuste, fazer uma reunião mais no final do dia, isso também é possível, tá? A equipe não trabalha no final de semana, então é só realmente durante a semana mesmo. Mas os horários são one-on-one, é algo customizado, não é algo padrão, não é um curso que você tem um horário somente disponível. A equipe vai trabalhar de acordo com a sua disponibilidade. Tá? Beatriz, o valor do programa, né, como eu falei, tem muitas variações, né, de acordo com o tipo de programa que você faz, quando que você entra, quais os países que você pretende aplicar. Então, tem uma série de variáveis que compõem o valor do programa e das nossas mensalidades. Geralmente, a gente divide, né, o valor das nossas mensalidades. Então, o ideal realmente é marcar um encontro, uma conversa. Pode mandar um WhatsApp no nosso contato, que aí a gente talvez possa até já fazer uma análise específica do seu perfil para poder te responder. Eu gostaria de saber se vale a pena fazer o Enem no terceiro ano, já que tem interesse em uma bolsa em universidade no Reino Unido. O Enem ele pode ajudar, sim, no seu processo admissional, mas em termos de bolsas, o que vai ser considerado, Gabriela, é o seu histórico escolar, é a sua média escolar. Tá? Então, se você quer aplicar para bolsas acadêmicas, é importante ter um ótimo histórico. Né? O Enem ele pode ajudar na composição junto com o seu histórico, mas não que seja uma exigência. Então, se você está no terceiro ano agora e quer aplicar para o Reino Unido, fala conosco para a gente entender o seu perfil, entender a questão financeira. O Reino Unido, já para adiantar, é um país que, em geral, não tem muita oferta de bolsa para alunos internacionais. Os Estados Unidos é o país onde tem maior oferta de bolsas, tá? Mas é algo que a gente pode avaliar com você, entender qual que seria o melhor planejamento. Tá? Se a gente tem algum programa de bolsas daqui para fora, sim, nós temos um programa de bolsa, inclusive nós devemos abrir esse programa a partir, se eu não me engano, em fevereiro ou março, tá? A gente vai divulgar nas nossas mídias sociais, então fique ligado. E a nossa turma, em média, por ano, que embarca aproximadamente 200 alunos por ano. Tá? Então, uma estimativa do valor do programa, as mensalidades, né? Já que, só para vocês saírem daqui, como eu falei, tem uma variável gigante, né? Então, vai a partir de 1.500, essas mensalidades, podendo chegar até 4.500. Tá? Então, realmente tem um range bem grande aí de valores. Embora as inscrições para a mentoria em 2021 tenham encerrado, teria alguma outra forma de entrar? Bem, Gustavo, tem como você entrar no programa agora para 2023, tá?
Então, não sei se você está falando do programa de bolsas específico ou do nosso trabalho, mas a gente pode fazer um trabalho agora, sim, avaliando o seu caso, mas aí com planejamento dentro do que nós entendemos ser possível e viável. Em geral, agora nós estamos trabalhando com a turma para começar o ano letivo em 23. Isso, o programa todo online, tá, Felipe? A gente já trabalhava dessa forma, inclusive antes da pandemia. Gabriela, já que você está no primeiro ano, uma dica que eu tenho é, além de ótimas notas, né, intensificar o inglês, começar a leituras em inglês, livros em inglês, a escutar filme, música, sempre pensar muito em inglês e começar o seu envolvimento em algumas atividades ou projetos. Escolher 1 ou 2 projetos que você curta fazer, goste, se identifique e se engajar nisso. Tá? Mas primeiro ano, Gabriela, já é um ótimo momento de entrar em contato conosco também. Tá? Para começar um planejamento todo esse ano, primeiro ano, trazendo o programa de preparação, ano que vem, segundo ano, todo um planejamento ao longo do seu ensino médio. Então, nós temos muitos alunos que já estão no programa conosco no primeiro e segundo ano. Olha, Maria Eduarda, quais atividades você deve se envolver? Primeiro, atividades que primeiro tenham a ver com quem você é e com o que você acredita, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta muito de trabalho social, projeto social, faz sentido se envolver em trabalho voluntário, esse tipo de coisa. Se você é mais acadêmica e gosta de Olimpíadas, faça isso. Gosta de esportes ou de arte. Então, primeiro tem que ser atividades que tenham a ver com quem você é. E segundo, você ter um bom engajamento e constância naquela atividade, né? O ideal é sempre ter um bom envolvimento durante um período para que você consiga trazer histórias e aprendizados e desafios que você teve ao longo do envolvimento com aquela atividade. Então, se você quer trabalhar numa área social, por exemplo, um trabalho voluntário, faça isso de uma forma constante, né? Atue durante, né, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não só uma coisa pontual, né? Esse é o ponto, constância e aprendizados que você tem naquela atividade. Tá? A gente vai fazer também um webinar específico sobre atividades extracurriculares, fica ligado. Sim, Felipe, nas faculdades mais seletivas, a gente nota que os alunos que são admitidos, né, são alunos que, além de serem academicamente de destaque, né, são alunos realmente que estão entre os melhores das suas séries, da sua escola, são alunos também que tiveram um alto engajamento ao longo do ensino médio, né? Muitos deles, inclusive, criam projetos próprios, né? Então, de fato, para as faculdades, principalmente mais seletivas, algo bem, bem relevante. Bem, acho que eu já foi, no chat também. Acredito que já consegui responder aí as perguntas. Essas atividades sociais podem ser feitas no Gap Year? Sim, sem problema nenhum. Bem, pessoal, o assunto era esse de hoje, né? Tem mais uma aqui. Poderia comentar sobre o curso AP. O AP, na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra webinar, mais a fundo, que é uma forma que as faculdades têm colocado até mais ênfase de avaliação, tá? Então, é um curso que, na verdade, é uma prova, né, que o aluno faz, que é a nível, o conteúdo dessa prova é a nível de ensino superior. Então, é como se fosse um equivalente, em termos do processo seletivo, do SAT, mas só que é uma outra coisa. Então, as faculdades, elas podem avaliar ou o SAT ou o AP, tá? Mas é algo que a gente tem que avaliar caso a caso, aluno por aluno, ver se faz sentido o aluno realizar ou não, ou focar no SAT, ou focar no AP. Então, é algo que a gente precisa, caso a caso, tá, Flávia? Quantos meses dura a mentoria? A mentoria, no programa de candidatura, que é essa fase do terceiro ano, se dá ao longo de todo o terceiro ano até o embarque previsto. Então, quanto mais cedo começar a candidatura no terceiro ano, melhor para o estudante. Tá? O ideal
é começar com 1 ano e meio de antecedência ao embarque previsto. Mas os alunos vão entrando no programa conforme vão entendendo, conhecendo sobre o assunto, né? Existe um momento na fase da candidatura que a gente não consegue, né, dar um suporte para certos alunos, então a gente sempre tem que planejar um pouco mais para frente, mas, em geral, a gente consegue dar um suporte para todos os alunos que entram na candidatura ao longo do 3º ano conosco. Acho que aqui foi, aqui também. Bem, pessoal, acho que é isso. Obrigada aí pela presença de todos. Espero que vocês tenham curtido, aprendido alguma coisa e tenham alguma informação a mais aí sobre quem nós somos, o que nós fazemos. Quem quiser entrar em contato conosco pode agendar uma conversa, tem no WhatsApp, e ali a gente consegue até, inclusive, tirar as dúvidas iniciais, entender um pouco mais o perfil, até para saber, caso a caso, o quanto a gente poderia ajudar o estudante nesse projeto. Tá? Contem conosco e espero revê-los aí numa próxima reunião, no próximo webinar, e a gente conversar um pouco mais sobre algum outro assunto. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, existem vários eventos que estão previstos já para o ano, e acredito que vocês vão curtir bastante. Entrevistas com alunos, admission officers, assuntos, provas, portfólio artístico. Então, temos um calendário aí já cheio para 2022. Obrigada, pessoal. Até a próxima e boa noite. Tchau, tchau.